Ele tinha olhos de lobo quando me jogou contra a parede. Aquele não era mais o homem que eu conhecia há 50 anos. Aquele era um monstro nascido da ganância. Bom dia, meus queridos. Aqui é a dona Jacemilda, com meus 79 anos nas costas e uma história que preciso compartilhar com vocês. Falo diretamente da minha pequena sala em Londrina, no Paraná, onde o café está sempre fresco e as lembranças nem sempre são doces como o pão caseiro que aprendi a fazer com minha mãe. Antes de mergulhar nessa história tão difícil, queria dizer que este canal está fazendo um sorteio de R$300 novamente, e essa é a última chance de participar. Para participar é muito simples. Só basta se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e comentar alguma curiosidade sobre você, pode ser em qual cidade você mora, quantos filhos ou netos tem, o nome deles, o que a senhora quiser comentar, será totalmente bem-vindo. Então, já comente aí para garantir a sua chance de ganhar R$300. Nasci aqui mesmo em Londrina, em 1946, quando a cidade ainda era uma menina também, crescendo no meio daquelas plantações de café que fizeram o Paraná ser conhecido no mundo todo. Meu pai, seu Jerônimo, era funcionário de uma das primeiras lojas de tecido do centro, a Casa das Fazendas, lugar onde aprendi a amar o cheiro de pano novo e o barulho da tesoura cortando o tecido em linha reta, perfeita. Nossa casa ficava no bairro Vila Nova, uma casinha simples de madeira pintada de azul claro, com um quintal onde mamãe plantava de tudo um pouco. Mandioca, cebolinha, até morangos, que eram minha paixão desde criança. Éramos 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos. Eu era a do meio. Dizem que filho do meio é o esquecido, mas no nosso caso, mamãe fazia questão que todos tivessem a mesma atenção, o mesmo carinho. A infância foi simples, mas feliz. Estudei na escola estadual Hugo Simas. Ia a pé todos os dias, com minha lancheira de alumínio onde mamãe colocava um sanduíche de mortadela ou um pedaço de bolo de fubá. Lembro do uniforme engomado, da saia pregueada azul marinho que mamãe lavava e passava com tanto cuidado. A gente não tinha muito, mas o que tinha era bem cuidado, era valorizado. Terminei só o ginásio, como se dizia na época. Queria ter estudado mais, sonhava em ser professora, mas a vida tinha outros planos. Com 17 anos, comecei a trabalhar na mesma loja que meu pai, primeiro como balconista, depois na parte de costura, ajustando roupas, fazendo barras, colocando zíperes. Minhas mãos sempre foram habilidosas, e isso é um dom que Deus me deu. Foi lá, na Casa das Fazendas, que conheci o Juliano. Ele tinha 22 anos, cabelo preto penteado com brilhantina e trabalhava na parte administrativa da loja. Quando entrava no salão para trazer algum recado ou verificar o estoque, todas as moças ficavam agitadas. Ele era bonito, tinha um jeito de falar que impressionava, usava palavras que a gente não conhecia. Nosso primeiro encontro foi na festa de São João da Igreja Matriz. Eu estava com minhas amigas, todas arrumadas com vestidos coloridos, laços no cabelo, animadas com a quadrilha que ia começar. Juliano chegou com aquele terno cinza que ele tinha, mesmo sendo uma festa junina. Sempre foi vaidoso, sempre quis mostrar que era diferente dos outros rapazes. "A senhorita me daria a honra desta dança?" ele perguntou, estendendo a mão para mim, ignorando completamente minhas amigas que davam risadinhas nervosas. Senti minhas bochechas queimarem de vergonha e excitação. Era a primeira vez que um moço me tirava para dançar numa festa, ainda mais um como ele. O namoro começou naquela noite e seguiu o ritmo daqueles tempos, comportado, vigiado, com horários rígidos para voltar para casa. Juliano vinha me buscar aos domingos para ir à missa, depois passear na praça. Às vezes, íamos ao cinema Ouro Verde, sempre acompanhados da minha irmã mais nova, que mamãe mandava como nossa vigia. Ele me tratava como uma princesa naquela época. Trazia flores pequenas que colhia no caminho, guardava o último pedaço do chocolate para mim, me escrevia bilhetinhos que eu escondia dentro da minha Bíblia. Não via os sinais, claro. Quando a gente é jovem e está apaixonada, não enxerga as bandeiras vermelhas que a vida vai erguendo no caminho. A primeira bandeira veio quando discutimos sobre meu trabalho. Estávamos noivos há 3 meses, planejando o casamento, quando ele disse:
como quem não quer nada. Depois que a gente casar, você vai parar de trabalhar, claro. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Fiquei surpresa, porque gostava do meu trabalho, me sentia útil, gostava de ter meu próprio dinheiro, por pouco que fosse. Mas eu gosto de trabalhar na loja, respondi confusa. O rosto dele mudou num instante. Não foi raiva, foi algo pior. Desapontamento, como se eu tivesse falhado em algum teste importante. Jacemilda, ele disse, usando meu nome completo como fazia quando estava sério. Mulher minha não precisa trabalhar. Que tipo de homem os outros vão pensar que sou se deixar minha esposa servindo nas lojas? Meu papel é sustentar a casa. Engoli em seco. Senti um nó na garganta. Minha mãe tinha me criado para ser obediente, para não criar caso. Um bom marido é uma bênção de Deus, ela sempre dizia. Quando encontrar um, agarre com unhas e dentes. Desculpe, murmurei, baixando os olhos. Você tem razão. O sorriso voltou ao rosto dele imediatamente. A mão grande afagou meus cabelos como se eu fosse uma criança ou um bichinho que tinha feito a coisa certa. Minha Milda inteligente. Você vai ver, vai ser muito mais feliz cuidando da nossa casa, dos nossos filhos. Casamos em 1968, numa cerimônia simples na igreja matriz. Meu vestido foi costurado por mim mesma, com renda que mamãe guardava desde meu nascimento para esse dia. A festa foi no quintal da casa dos meus pais, com bolo feito pela minha madrinha e salgadinhos que as vizinhas ajudaram a preparar. Os primeiros anos de casamento foram ajustáveis, como a gente diz. Juliano tinha suas manias, seus horários rígidos, seu jeito certo de querer as coisas. A camisa passada de um jeito específico, o café nem muito quente nem muito frio, a casa impecável para quando trouxesse algum colega de trabalho para jantar, sempre sem aviso prévio. Quando ele estava de bom humor, era carinhoso, me trazia pequenos presentes, contava as novidades da cidade. Quando algo o contrariava no trabalho, chegava calado, com aquela nuvem escura pairando sobre a cabeça. Aprendi a ler os sinais, a pisar em ovos nos dias ruins, a ser invisível quando necessário. Morávamos num sobrado pequeno no centro, perto da loja onde ele continuava trabalhando. Eu cuidava da casa, visitava minha mãe nas tardes de terça, frequentava a igreja, fazia trabalhos de caridade no asilo. Uma vida comum, como tantas outras mulheres da minha geração. O filho demorou a vir. 4 anos tentando, rezando, fazendo promessas para todos os santos. Via as amigas com suas barrigas crescendo, depois com bebês nos braços, e sentia aquele vazio que só quem passou por isso entende. Juliano ficava cada vez mais impaciente, como se a culpa fosse minha. Minha mãe teve 6 filhos sem esforço nenhum. Ele dizia às vezes, me fazendo sentir ainda mais inadequada. Quando finalmente engravidei, em 1972, foi uma alegria que não cabe em palavras. Juliano mudou completamente. Voltou a ser aquele moço atencioso que me cortejava, fazendo planos, pintando o quarto do bebê, comprando um berço de segunda mão que lixou e pintou ele mesmo. Otávio nasceu numa madrugada chuvosa de abril de 1973. Um parto difícil, daqueles que antigamente colocavam a vida da mãe em risco. Fiquei 20 horas em trabalho de parto, a parteira já estava preocupada, falando em me levar para o hospital. Mas ele finalmente veio ao mundo, um menino forte, corado, com uma penugem escura cobrindo a cabecinha. Meu filho, Juliano disse quando o pegou no colo pela primeira vez, a voz embargada de uma emoção que raramente demonstrava. Meu filho homem. Otávio mudou nossas vidas. Era um bebê tranquilo, que mamava bem, dormia suas horas, sorria fácil. Quando completou 1 ano, Juliano teve uma ideia que mudaria o rumo da nossa história. Vou abrir minha própria loja, ele anunciou numa noite enquanto jantávamos. Já estou cansado de trabalhar para os outros, de enriquecer o patrão enquanto levo as migalhas. Fiquei preocupada. Tínhamos nossas economias, mas abrir um negócio próprio era arriscado. Londrina crescia rápido, mas também aumentava a concorrência. Tem certeza, Juliano? É um passo grande. Ele fechou a cara imediatamente. Está duvidando de mim, Jacemilda? Acha que não tenho capacidade? Não, claro que não, respondi depressa.
Só estou pensando no Otávio, na segurança dele. É exatamente nele que estou pensando. Juliano bateu na mesa, fazendo o bebê se assustar no cadeirão. Quero construir algo para nosso filho, um legado. Não quero que ele seja empregado como eu fui, como seu pai foi a vida toda. E assim nasceu a Tecidos Madureira, nossa pequena loja na rua Sergipe, uma das principais do centro comercial. No início, era só uma salinha acanhada, com rolos de tecido empilhados nas prateleiras, uma máquina de costura para pequenos ajustes e eu atrás do balcão ajudando quando o movimento aumentava. Sim, ironicamente voltei a trabalhar. É diferente, Juliano explicava. Agora você está ajudando na nossa loja, construindo nosso patrimônio, não servindo a estranhos. A lógica era confusa, mas eu aceitei, feliz por poder sair um pouco de casa, por usar meus conhecimentos de tecidos e costura novamente. Os anos 70 foram bons para nós. A loja cresceu, expandimos para o imóvel ao lado, contratamos 2 funcionárias. Londrina vivia seu auge. O café trazia dinheiro, a cidade fervilhava de gente e oportunidades. Compramos nossa primeira casa própria, um sobrado no Jardim Petrópolis, bairro que começava a ser considerado de classe média alta. Otávio crescia forte e inteligente. Desde pequeno mostrou interesse pelos livros, pelas histórias que eu lia antes de dormir. Na escola, sempre foi dos primeiros da classe. Trazia orgulhosos boletins cheios de notas altas que Juliano exibia para os amigos no domingo, depois da missa. Mas havia tensão também. Juliano queria que o filho seguisse seus passos, que amasse a loja como ele amava. Otávio, porém, tinha outros interesses. Gostava de ciências, de matemática, sonhava com a universidade, com horizontes além daquela lojinha que para Juliano representava tudo. Esse menino vive com a cabeça nas nuvens, reclamava Juliano quando Otávio preferia ficar lendo em vez de ajudar na loja aos sábados. Precisa aprender o valor do trabalho duro, do comércio. Livros não enchem barriga de ninguém. Eu ficava no meio desse fogo cruzado, tentando agradar ao marido sem desestimular os sonhos do meu filho. Era uma corda bamba diária, um equilíbrio delicado que às vezes pendia mais para um lado, às vezes para outro. Deixa o menino estudar, eu dizia quando Juliano estava de bom humor. Ele pode cuidar da parte administrativa da loja depois, fazer as contas, organizar tudo direitinho com o conhecimento que vai ter. Era minha pequena estratégia para acalmar as águas, para que os 2 mundos pudessem coexistir em paz. Funcionava às vezes, outras não. Nas noites ruins, Juliano batia à porta do quarto, passava horas assistindo televisão sozinho na sala, um copo de cachaça na mão, remoendo o que ele chamava de ingratidão do moleque. Mesmo assim, foram anos felizes à sua maneira. Tínhamos saúde, tínhamos conforto, éramos uma família. Os domingos de almoço na casa da minha mãe, os natais com a família reunida, as formaturas do Otávio que enchiam meu peito de orgulho. A vida seguia seu curso previsível, com suas pequenas alegrias e tristezas cotidianas. Não imaginava que uma manhã comum de terça-feira, em 1997, mudaria tudo para sempre. Otávio tinha 24 anos, tinha se formado em engenharia na UEL, estava noivo da Sandra, uma moça linda de família boa que conheceu na faculdade. Trabalhava numa empresa grande de construção civil, estava juntando dinheiro para o casamento que aconteceria no final daquele ano. O telefone tocou às 10h43 da manhã. Lembro da hora exata porque olhei para o relógio da cozinha enquanto secava as mãos no avental para atender. Era um número que não conhecia. Senhora Jacemilda Madureira? Perguntou uma voz feminina, formal. Esposa do senhor Juliano Madureira? Sim, sou eu mesma, respondi, sentindo aquele frio na barriga que a gente sente quando algo está errado. Aqui é do hospital universitário. A senhora poderia vir imediatamente? Houve um acidente com seu filho, Otávio Madureira. O mundo parou naquele instante. Literalmente parou. O ar ficou pesado demais para respirar. Minhas pernas bambas demais para sustentar meu corpo. Agarrei-me ao batente da porta para não cair. Que tipo de acidente? Ele está bem? Posso falar com ele? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Aquele tipo de silêncio que grita verdades que ninguém quer ouvir. É melhor a senhora vir o quanto antes. Foi tudo o que a mulher disse. Seu marido já foi notificado. Ele está a caminho do hospital.
Não me lembro como cheguei até lá. Sei que uma vizinha me levou de carro, que ela falava coisas para me acalmar, que eu só conseguia rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Repetindo as mesmas palavras, como um mantra que poderia mudar o que eu já sabia no fundo do meu coração. Otávio tinha sofrido um acidente na obra onde supervisionava um projeto. Uma viga mal colocada, um andaime que cedeu, uma queda de quase 15 metros. Morte instantânea, disseram os médicos depois, como se isso fosse algum consolo. Saber que meu filho, meu único filho, não sofreu nos seus últimos momentos. Juliano já estava lá quando cheguei, sentado numa cadeira de plástico no corredor, o rosto enterrado nas mãos grandes, os ombros largos, sacudindo num choro silencioso que eu nunca tinha visto antes. Em 29 anos de casamento, nunca tinha visto meu marido chorar daquele jeito. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, e toquei seu ombro. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados, o olhar perdido de quem não reconhece o mundo ao seu redor. Milda, ele disse apenas, a voz quebrando na segunda sílaba. E então me abraçou com força, como se eu fosse uma tábua de salvação no meio de um mar revolto. Ficamos assim, abraçados num corredor de hospital, duas pessoas de meia idade chorando a perda que nenhum pai, nenhuma mãe deveria enfrentar. Uma enfermeira se aproximou depois de um tempo, perguntou se queríamos ver o corpo. Assenti, mesmo sabendo que aquela imagem me acompanharia pelo resto dos meus dias. O rosto dele estava sereno, quase como se dormisse. Tinham limpado o sangue, fechado os olhos, cruzado as mãos sobre o peito. Parecia meu menino e ao mesmo tempo um estranho, uma casca vazia do que foi meu filho. Passei a mão pelos cabelos escuros dele, ainda macios como quando era criança, e prometi em silêncio que de alguma forma sobreviveria àquela dor. Por ele, pela memória dele. Juliano permaneceu na porta, incapaz de se aproximar, incapaz de tocar o filho que não respirava mais. Vi algo quebrar dentro dele naquele momento, algo que nunca mais seria consertado. O velório, o enterro, os dias que se seguiram, tudo parece um borrão na minha memória. As visitas constantes, os pratos de comida que vizinhas gentis deixavam, os abraços, as palavras de consolo que entravam por um ouvido e saíam pelo outro, sem fazer sentido algum. Como se segue vivendo depois de enterrar um filho? Como se acorda de manhã? Como se respira? Como se coloca um pé na frente do outro e se continua existindo num mundo onde seu filho não existe mais? São perguntas que carrego até hoje. Perguntas que talvez nunca tenham resposta. Juliano e eu lidamos com o luto de formas diferentes. Eu me agarrei à fé, ia à igreja todos os dias, acendia velas, rezava até meus joelhos doerem no genuflexório duro. Ele se fechou, parou de ir à loja, passava dias inteiros no quarto que foi de Otávio, olhando álbuns de fotografias, segurando o casaco da formatura do filho como se pudesse extrair dele algum resquício de vida. A Sandra, noiva do Otávio, vinha nos visitar de vez em quando. Era doloroso e reconfortante ao mesmo tempo ver aquela moça que tanto amou meu filho, que seria minha nora, mãe dos meus netos, que agora nunca nasceriam. Ela acabou se mudando para São Paulo alguns meses depois. Não aguentava mais as memórias, os planos desfeitos, os olhares de pena das pessoas na rua. Foi cerca de 3 meses após o enterro que notei a mudança em Juliano. Ele voltou a se levantar cedo, a se barbear todos os dias, a ir para a loja. Parecia estar saindo do poço escuro onde tinha caído. Fiquei aliviada no início, pensando que estávamos encontrando um novo normal, uma forma de seguir em frente carregando nossa dor como uma cicatriz permanente, mas não mais uma ferida aberta. Estava enganada. Não era a aceitação que motivava Juliano, era outra coisa muito mais sombria, que só descobri naquela noite de agosto quando ele voltou da loja mais tarde que o normal, cheirando a cachaça e com um brilho estranho nos olhos. Precisamos conversar, Jacemilda, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha enquanto eu terminava de lavar a louça do jantar que ele mal tinha tocado. Sobre o futuro da loja. Enxuguei as mãos no avental, confusa. O que tem a loja, Juliano? É tudo o que temos, ele respondeu, a voz baixa,
intensa. Tudo o que construímos na vida era para ser do Otávio um dia, era para ficar na família. Assenti, sentindo as lágrimas voltarem aos olhos ao ouvir o nome do meu filho. Eu sei, mas agora não temos ninguém para deixar, ele completou, batendo com o punho na mesa. Ninguém para continuar o nome Madureira, ninguém para herdar o que construí com tanto sacrifício. Podemos vender mais tarde, quando estivermos mais velhos, sugeri, sem entender onde ele queria chegar. Ou doar para alguma instituição de caridade em nome do Otávio. Ele riu, um som amargo, sem humor. Vender? Doar? Você enlouqueceu, mulher. Aquela loja é minha vida, é meu sangue, meu suor. Não vai para as mãos de estranhos. Sentei-me à mesa, de frente para ele, cada vez mais preocupada com o rumo daquela conversa. O que você sugere então, Juliano? Ele me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. Um olhar calculista, frio, que me fez estremecer. Precisamos de outro filho, declarou simplesmente, como se anunciasse que precisávamos comprar pão ou trocar uma lâmpada queimada. Pisquei várias vezes, certa de que tinha ouvido errado. Como é que é? Você me ouviu. Precisamos de outro filho. Um menino de preferência. Alguém para deixar a loja, para continuar o nome da família. Senti uma onda de náusea me invadir. Juliano tinha 55 anos na época, eu 51. Bem além da idade de ter filhos, mesmo se não considerássemos o luto recente, a perda devastadora que ainda não tínhamos processado. Juliano, isso é loucura, falei baixo, como se tentasse acalmar uma criança no meio de um acesso de raiva. Não podemos substituir o Otávio. E eu não posso mais ter filhos. Você sabe disso. Tive uma histerectomia aos 40 anos, depois de problemas sérios com miomas. Juliano sabia disso, esteve ao meu lado no hospital, cuidou de mim durante a recuperação. Existem outras formas, ele disse, os olhos fixos nos meus. Podemos adotar, ou o que, Juliano? Perguntei, um frio percorrendo minha espinha. Ou encontrar uma mulher mais jovem que possa gerar um filho para nós, para mim. Foi como levar um tapa no rosto. Fiquei sem fala, sem ar, sem chão. Você está me dizendo que quer arranjar outra mulher? Que quer me deixar depois de tudo que passamos juntos? Depois de perdermos nosso filho? Ele sacudiu a cabeça, impaciente. Não seja dramática, Milda. Não estou falando em te deixar. Estou falando em arranjar uma solução para nosso problema. A moça nem precisaria saber quem sou. Poderia ser por inseminação. Levantei-me de supetão, as pernas bambas de choque e indignação. Você bebeu demais, Juliano. Está falando coisas sem sentido. Vá dormir. Amanhã conversamos. Virei as costas e comecei a caminhar para fora da cozinha. Mas senti sua mão agarrar meu braço com força, me fazendo voltar. Não terminei de falar, Jacemilda, disse ele, os dedos apertando minha pele com tanta força que deixariam marcas. E foi ali, naquela noite quente de agosto, que começou o pesadelo que mudaria para sempre minha vida. Um pesadelo muito pior do que eu poderia imaginar, mesmo nos meus momentos mais sombrios de dor pelo filho que partiu. Meus queridos que me acompanharam até aqui, o coração de uma mãe que perdeu um filho nunca se cura completamente. É como perder um pedaço da alma que nunca mais volta. Mas o que aconteceu depois daquela noite? Isso foi o começo de um inferno que eu não desejaria nem para meu pior inimigo. E sobre isso vou contar na próxima parte dessa história, se Deus me der forças para seguir relembrando esses momentos tão dolorosos. Nunca imaginei que a dor pudesse ter cheiro. Mas tem. Cheira a terra molhada, a flores murchando e a madeira de caixão novo. É um cheiro que gruda na roupa, no cabelo, nas narinas. Um cheiro que carrego comigo há mais de 20 anos. Naquela manhã, enquanto os enfermeiros arrumavam o corpo do meu Otávio para o velório, fiquei sentada numa sala de espera do hospital, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o terço que minha comadre Odete tinha colocado entre meus dedos. Reza, Milda. É o que resta agora, ela disse. E eu tentei, juro que tentei, mas as palavras não vinham. Era como se Deus tivesse ficado surdo de repente, ou eu tivesse perdido a voz da alma. O velório foi na capela do cemitério São Pedro, aquela que fica logo na entrada.
Parecia que a cidade inteira passou por lá. Colegas de faculdade do Otávio, amigos de infância, vizinhos, clientes da loja, professores da UEL que falavam do potencial dele, do futuro brilhante que tinha pela frente. Cada elogio era uma faca no meu peito. Cada abraço de pêsames, uma confirmação de que não era pesadelo, era real. Sandra, a noiva dele, chegou de tarde, amparada pela mãe. Coitada da menina. Parecia um fantasma, pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar, ainda usando o anel de noivado que Otávio tinha dado no Natal. Quando nossos olhares se cruzaram, desabamos uma nos braços da outra. Não precisava de palavras. Éramos duas mulheres que amavam de formas diferentes o mesmo homem que agora estava deitado naquele caixão de madeira escura, de terno azul marinho e uma gravata que eu mesma tinha dado no último aniversário dele. Ele estava tão feliz ontem, Sandra sussurrou entre soluços. Fazendo planos para o nosso apartamento, falando em começar a procurar depois do casamento. Acariciei os cabelos dela, incapaz de responder. O que dizer? Que planos não importam mais? Que o futuro que sonharam juntos evaporou numa manhã de terça-feira qualquer? O enterro foi na tarde seguinte. O céu de Londrina estava de um azul ofensivo, sem uma única nuvem. O sol brilhando como se fosse um dia comum. Como o mundo podia continuar girando, o sol brilhando, os pássaros cantando, quando meu filho estava sendo baixado numa cova escura. Juliano ficou ao meu lado o tempo todo, o braço em volta dos meus ombros, segurando-me quando minhas pernas fraquejavam. Ele estava em choque, os olhos fixos no caixão como se não conseguisse acreditar no que via. Não chorou na frente de ninguém. Só depois, em casa, no escuro do nosso quarto, senti seu corpo sacudir em soluços silenciosos, que duraram a noite inteira. Os dias que se seguiram foram um borrão. Pessoas trazendo comida que eu não conseguia comer. O padre visitando, falando em aceitação, em planos de Deus que não podemos compreender. Como se houvesse algum plano divino que justificasse a morte de um jovem de 24 anos, cheio de sonhos e bondade. Sandra vinha quase todos os dias no início. Sentávamos na varanda, olhando as roseiras que Otávio tinha plantado para mim no Dia das Mães, 2 anos antes. Às vezes, conversávamos sobre ele, relembrando coisas engraçadas que tinha feito, planos que tinha compartilhado. Outras vezes, ficávamos em silêncio, cada uma perdida em sua própria dor. Não consigo mais olhar para o vestido de noiva, ela me contou um dia, as mãos apertando um lenço já úmido de lágrimas. Mamãe disse que devíamos guardar, que um dia vou querer usar, mas como posso me casar com outra pessoa, Dona Milda? Como vou amar alguém depois dele? Abracei aquela menina que seria minha nora, que me daria netos, que envelheceria ao lado do meu filho, e não tive resposta. Eu mesma me perguntava como seguiria vivendo num mundo sem o sorriso do meu filho, sem ouvir sua voz me chamando de mãezinha, sem o cheiro de loção pós-barba que deixava no banheiro nas manhãs de domingo. Minha mãe, que na época já tinha seus 76 anos, firme como sempre foi, veio ficar comigo por algumas semanas. Ela, que já tinha enterrado meu pai e 2 dos meus irmãos, conhecia a dor que me consumia. Não tentava me consolar com frases feitas, não dizia que o tempo cura tudo, que Deus sabe o que faz. Apenas estava lá, fazendo o café da manhã que eu não comia, abrindo as janelas para o sol entrar, forçando-me gentilmente a tomar banho, a trocar de roupa, a dar pequenos passos de volta para a vida. Um dia de cada vez, filha, ela dizia, penteando meus cabelos como fazia quando eu era menina. Hoje só precisa respirar. Amanhã, respira de novo. Nesse meio tempo, Juliano fechou a loja por 2 semanas. Depois voltou, dizendo que precisava se ocupar, que ficar em casa o estava enlouquecendo. Começou a chegar tarde, cheirando a cachaça. Não era de beber antes. Talvez uma cerveja no domingo com o churrasco, nada mais. Agora, a garrafa de pinga no armário da cozinha esvaziava rapidamente. Você precisa parar com isso, falei uma noite, quando ele cambaleou até a cama, tão bêbado que mal conseguia tirar os sapatos. Isso não vai trazer o Otávio de volta. Ele me olhou com olhos injetados, o rosto contorcido numa expressão que misturava raiva e dor. Nada vai trazer ele de volta, Milda. Nada.
Então me deixa esquecer do jeito que eu puder. Como discutir com isso? Eu mesma queria esquecer, nem que fosse por algumas horas. Esquecer o caixão descendo na terra, o rosto pálido do meu menino, os sonhos destruídos num instante. 2 meses depois do enterro, Sandra veio se despedir. Tinha conseguido uma transferência na empresa onde trabalhava e ia para a filial de São Paulo. Não consigo mais ficar aqui, dona Milda, ela explicou, os olhos baixos como se sentisse vergonha. Tudo me lembra ele. A faculdade, o shopping onde íamos, até o ponto de ônibus onde ele me esperava. É como se cada esquina de Londrina guardasse uma memória que agora dói demais. Entendi perfeitamente. Parte de mim invejava a possibilidade que ela tinha de recomeçar em outro lugar, longe das lembranças. Eu não tinha essa opção. Minha vida, minha casa, meu marido, tudo estava ali, entrelaçado com as memórias do meu filho. No 3º mês, Juliano começou a falar da loja, obcecadamente. Era como se aquele pequeno comércio de tecidos tivesse se tornado o único fio que o ligava à sanidade. Trabalhei 30 anos construindo isso, ele repetia, às vezes no meio do jantar, sem que o assunto tivesse surgido. 30 anos, Milda. Para quem vai ficar agora? Para quem? Podemos pensar nisso mais tarde, eu respondia, tentando acalmá-lo. Ainda temos tempo. Talvez algum sobrinho se interesse quando for mais velho. Ele balançava a cabeça inconformado. Não é a mesma coisa. Queria um filho ali. Alguém com nosso sangue, nosso nome. A obsessão foi crescendo. Juliano passava horas na loja, muito depois do horário de fechamento. Às vezes o encontrava sentado no escuro, apenas olhando para as prateleiras de tecido, para o balcão onde Otávio brincava quando criança. Numa dessas noites, voltou diferente. Tinha um brilho estranho nos olhos, uma energia nervosa que me deixou em alerta imediatamente. Serviu-se de um copo de cachaça, virou de uma vez e sentou-se à minha frente na mesa da cozinha. Tive uma ideia hoje, anunciou, a voz um pouco pastosa pela bebida. Uma solução para nosso problema. Que problema, Juliano? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A loja, Milda. O nosso legado. Não podemos deixar morrer com a gente. Suspirei, cansada daquela conversa circular. Já conversamos sobre isso. Não temos outros filhos, infelizmente. Mas talvez algum dia, quando estivermos prontos, possamos pensar em vender para alguém que cuide bem, que mantenha o nome. Não! Ele bateu na mesa com força, fazendo o copo pular. Não vou vender. Não vou entregar para estranhos o que construí com tanto sacrifício. Fiquei em silêncio, esperando que a tempestade passasse, como sempre passava quando ele bebia demais e ficava agressivo. Precisamos de outro filho, ele disse finalmente, olhando-me com uma intensidade que me fez engolir em seco. Meu primeiro instinto foi rir. Rir da absurdidade daquilo. Eu tinha 51 anos, já não menstruava há alguns anos. Tinha passado por uma histerectomia depois de problemas sérios com miomas. Além disso, a ideia de substituir Otávio, de ter outro filho como se fosse uma peça de reposição, era revoltante. Juliano, você sabe que isso é impossível, respondi com toda a calma que consegui reunir. Não posso mais ter filhos, e mesmo se pudesse, não seria justo, não seria certo. Ele se levantou, cambaleando um pouco, e começou a andar de um lado para outro da cozinha. Tem outras formas, Milda. Podemos adotar uma criança, ou encontrar uma mulher jovem, saudável, que possa ter um filho para nós. Senti meu estômago revirar. O que está dizendo? Que quer arranjar outra mulher? Que quer me deixar depois de mais de 30 anos juntos? Ele sacudiu a cabeça impaciente. Não seja idiota. Não estou falando em te deixar. Estou falando em arranjar uma barriga de aluguel. Alguém que tenha o filho e entregue para a gente criar. Isso é loucura, falei, levantando-me também. Completa loucura. Você bebeu demais, Juliano. Vá dormir, amanhã vai perceber o absurdo que está dizendo. Virei as costas para sair da cozinha, mas senti sua mão agarrar meu braço com força, os dedos afundando na minha carne. Não terminei de falar, rosnou ele, virando-me bruscamente para encará-lo. Naquele momento, vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era mais dor, não era mais luto. Era uma obsessão fria,
calculista, que me fez sentir medo pela primeira vez em todos aqueles anos de casamento. Me solta, Juliano, pedi, tentando manter a voz firme. Está me machucando. Ele olhou para os próprios dedos apertando meu braço, como se não tivesse percebido o que fazia, e me soltou. Recuei alguns passos, esfregando a marca vermelha que já se formava na minha pele. Me desculpe, murmurou ele, passando a mão pelo rosto cansado. Não queria... É que você não entende, Milda. Preciso disso. Preciso de um herdeiro para a loja. É tudo o que me resta. E eu? Perguntei, a voz trêmula de indignação. Eu não sou nada? 32 anos de casamento não significam nada? Ele não respondeu. Apenas me olhou com aquela expressão vazia, distante, como se falássemos línguas diferentes, como se não pudesse mais me alcançar através do abismo que a morte de Otávio tinha aberto entre nós. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez em décadas de casamento. Ou melhor, tentei dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, as palavras dele ecoando na minha cabeça, o medo crescendo como uma semente escura plantada no meu peito. Na manhã seguinte, Juliano agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café em silêncio, deu-me um beijo distraído na testa antes de sair para a loja, como fazia todos os dias. Pensei, esperançosa, que tinha sido apenas a bebida falando, que a luz da manhã tinha varrido aquelas ideias absurdas. Estava enganada. Uma semana depois, ele voltou com panfletos. Panfletos de clínicas de reprodução assistida, de agências de adoção. Espalhou tudo na mesa da sala, apontando opções, custos, procedimentos, como se estivesse planejando uma reforma na casa ou a compra de um carro novo. Olha só, Milda. Tem essa clínica em Curitiba que trabalha com doação de óvulos. Poderíamos encontrar uma doadora parecida comigo, usar meu esperma. Chega, Juliano, cortei, a voz mais alta do que pretendia. Não vou participar disso. É loucura. É doentio. Nosso filho morreu há 3 meses. 3 meses, e você já está planejando substituí-lo como se fosse um objeto quebrado. Ele me olhou com uma frieza que me atravessou como uma lâmina. Não estou substituindo ninguém. Estou tentando salvar o que resta da nossa família, do nosso nome. Você deveria entender isso. Como mãe, deveria querer outro filho. Não quero outro filho, gritei, as lágrimas que sempre pareciam prontas para cair finalmente transbordando. Quero o meu filho de volta. Quero o Otávio de volta. Saí correndo para o quarto, batendo a porta atrás de mim e chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer com o esforço dos soluços. Chorei pelo meu filho perdido para sempre, pelo meu casamento que parecia desmoronar, pelo homem que um dia amei e que agora parecia um estranho obcecado e cruel. Nas semanas que se seguiram, Juliano continuou com seu plano. Marcou consultas em clínicas, conversou com advogados sobre adoção, pesquisou opções na internet, tudo sem meu consentimento, sem minha participação, como se minha opinião não importasse, como se eu fosse apenas um obstáculo a ser contornado. A clínica disse que sou saudável o suficiente, comentou ele num jantar, como quem fala do tempo. Meus espermatozoides ainda são viáveis, mesmo aos 55 anos. Poderíamos encontrar uma doadora de óvulos, uma barriga de aluguel. Coloquei os talheres na mesa, o apetite completamente arruinado. Por favor, Juliano, pare com isso. Não vou mudar de ideia. Não quero outro filho, não quero adotar, não quero uma barriga de aluguel, seja lá o que isso significa. Ele continuou comendo como se não tivesse me ouvido. Claro, seria mais simples se você ainda pudesse engravidar, mas temos que trabalhar com o que temos, não é? Foi como um tapa na cara. A crueldade casual daquela frase. A forma como ele mencionava minha incapacidade de ter mais filhos, como se fosse uma falha minha, uma decepção que eu tinha imposto a ele. Não acredito que estou ouvindo isso, murmurei, levantando-me da mesa. Não reconheço mais você, Juliano. O homem com quem me casei jamais diria algo assim. Ele largou o garfo, o rosto subitamente vermelho de raiva. E eu não reconheço você, Jacemilda. A mulher com quem me casei faria qualquer coisa pela família. Qualquer coisa, inclusive me dar outro filho. Eu te dei um filho, gritei, a dor explodindo em palavras que não podia mais conter.
Te dei o Otávio, e você nunca foi grato o suficiente, sempre querendo mais, sempre exigindo mais. Ele nunca foi bom o suficiente para você enquanto estava vivo. E agora que se foi, você quer substituí-lo como se fosse uma mercadoria. Nesse momento, Juliano levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. Seu rosto estava contorcido numa máscara de fúria que nunca tinha visto antes. Por um segundo, achei que ele fosse me bater. Recuei instintivamente, protegendo o rosto com as mãos. Mas ele apenas ficou ali, respirando pesadamente, os punhos cerrados ao lado do corpo, como se lutasse contra um impulso violento. Você vai mudar de ideia, disse finalmente, a voz baixa, controlada, mais assustadora que qualquer grito. De um jeito ou de outro, você vai mudar de ideia. E saiu, batendo a porta com tanta força que os copos na mesa tilintaram. Fiquei parada na sala de jantar, tremendo da cabeça aos pés, uma sensação gelada de pavor descendo pela minha espinha. Aquelas últimas palavras soaram como uma ameaça, uma promessa sinistra que me fez questionar se conhecia realmente o homem com quem tinha compartilhado minha vida por mais de 3 décadas. Naquela noite, tranquei a porta do quarto de hóspedes onde tinha passado a dormir. Pela primeira vez, senti medo físico do meu próprio marido. Um medo primitivo, instintivo, que me manteve acordada até o amanhecer, ouvindo cada rangido da casa, cada passo no corredor. O dia seguinte amanheceu com uma calmaria falsa. Juliano saiu cedo para a loja, sem tomar café, sem se despedir. Passei o dia andando pela casa como um fantasma, incapaz de me concentrar em qualquer tarefa, as palavras dele ecoando na minha cabeça. De um jeito ou de outro, você vai mudar de ideia. O que ele quis dizer com aquilo? O que estava planejando? Liguei para minha irmã mais nova, a única que ainda estava viva, morando em Maringá. Contei tudo, a morte de Otávio, a obsessão crescente de Juliano, as ameaças veladas. Vem pra cá, Milda, ela sugeriu, a preocupação evidente na voz. Fica um tempo aqui comigo até as coisas se acalmarem. Ele parece fora de si. Considerei a oferta. Seria um alívio sair daquela casa que agora parecia uma prisão, longe daquele homem que não reconhecia mais. Mas algo me impedia. Talvez um senso equivocado de dever, de lealdade a um casamento de tantas décadas. Ou talvez apenas o cansaço profundo que a dor tinha instalado nos meus ossos, tornando a ideia de qualquer movimento, qualquer mudança, exaustiva demais para contemplar. Vou ficar bem, respondi, sem acreditar nas minhas próprias palavras. Ele só está sofrendo. Vai passar. Minha irmã não insistiu, mas fez-me prometer que ligaria todos os dias, que manteria contato constante. Qualquer coisa estranha, você me liga. Não importa a hora. Quando Juliano voltou naquela noite, estava mais calmo, quase normal. Perguntou sobre meu dia, comentou sobre o tempo, como se a explosão da noite anterior nunca tivesse acontecido. Não mencionou filhos, adoção, clínicas. Senti um alívio cauteloso, esperançosa de que talvez, apenas talvez, ele tivesse desistido daquela ideia absurda. Os dias foram passando, transformando-se em semanas. A vida parecia retomar um ritmo quase normal. Juliano ia para a loja, eu cuidava da casa, visitava minha amiga Odete às quartas, ia à missa aos domingos. Falávamos pouco sobre Otávio, o nome dele uma ferida que ainda sangrava demais para ser tocada constantemente. A única coisa em comum era que Juliano passou a me trazer presentes. Pequenas coisas no início. Chocolates que eu gostava, uma planta para a varanda, um livro de receitas. Depois, coisas maiores. Um conjunto de panelas novas, um vestido que viu numa vitrine, um perfume importado. Presentes que antes teriam me agradado, mas que agora recebiam um agradecimento mecânico, desconfiado. Um dia, chegou com uma caixa de joias. Dentro, um par de brincos de pérolas com pequenos diamantes ao redor. São lindos, falei, genuinamente surpresa. Mas, qual é a ocasião? Ele sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Precisa de ocasião para agradar minha esposa? Algo no tom dele, na forma como disse minha esposa, me deixou inquieta. Havia uma possessividade ali, uma intenção que não conseguia decifrar completamente. À noite, quando se deitou ao meu lado,
Eu tinha voltado para o quarto principal depois de semanas no quarto de hóspedes. Percebi que tinha bebido. Não muito, apenas o suficiente para soltar a língua, para baixar a guarda. Você está tão bonita hoje, Milda, murmurou, passando a mão pelo meu rosto de uma forma que não fazia há muito tempo. Tão jovem ainda. Tenho 51 anos, Juliano, respondi, desconfortável com a direção daquela conversa. Estou longe de ser jovem. Mas ainda é uma mulher atraente, insistiu ele, a mão agora descendo pelo meu pescoço, meu ombro. Uma mulher desejável. Foi quando entendi. Os presentes, os elogios, a súbita demonstração de afeto, não eram gestos de um marido arrependido pelas palavras duras, eram parte de um plano, seu plano para me fazer mudar de ideia. Estou cansada, Juliano, falei, virando-me de lado, de costas para ele. Foi um dia longo. Senti sua mão parar no ar, hesitante. Depois, um suspiro frustrado. Sempre está cansada ultimamente, não é? Sempre tem uma desculpa. Não respondi. Fingi dormir, os olhos abertos no escuro, o coração batendo acelerado no peito. A compreensão do que ele estava tentando fazer, me reconquistar, me seduzir, para depois propor novamente a ideia de outro filho, me deixou enojada, revoltada. Como se nosso relacionamento, nosso casamento de tantos anos, pudesse ser reduzido a uma transação, a uma negociação onde meu corpo era apenas uma moeda de troca. Na manhã seguinte, ele saiu cedo como sempre, mas não antes de me abraçar por trás enquanto eu preparava o café, suas mãos tentando encontrar o caminho por dentro da minha camisola. Juliano, não, falei firmemente, afastando-me. Não é o momento. Quando será o momento, então? Perguntou ele, a frustração evidente na voz. Faz meses, Milda. Meses. Estamos de luto, respondi simplesmente. Nosso filho morreu. E a vida continua, retrucou ele, pegando a xícara de café com força desnecessária. Não podemos parar de viver. Não respondi. Não havia resposta para dar. Para ele, continuar vivendo significava substituir Otávio, gerar outro herdeiro para sua preciosa loja. Para mim, significava apenas respirar dia após dia, carregando a dor como uma companheira constante, aprendendo a conviver com o vazio que nunca seria preenchido. No fim daquela semana, Juliano chegou em casa mais tarde que o normal. Estava agitado, os olhos brilhando com uma energia febril que imediatamente me deixou em alerta. Tenho uma surpresa, anunciou, sentando-se ao meu lado no sofá onde eu assistia ao Jornal da Noite. Reservei um fim de semana para nós dois, numa pousada em Foz do Iguaçu, para celebrar nosso aniversário de casamento. Nosso aniversário era só daqui a 2 meses, mas não mencionei isso. Apenas olhei para ele, tentando decifrar o que estava por trás daqueles olhos que um dia conheci tão bem. Não sei se estou pronta para uma viagem, Juliano, respondi cautelosamente. Ainda me sinto frágil. É justamente por isso que precisamos ir, insistiu ele, pegando minhas mãos entre as suas. Para nos reconectarmos, Milda. Para lembrarmos quem éramos antes. Antes de tudo isso. Só nós dois, como no começo. Havia uma súplica genuína em sua voz que quase me convenceu. Quase me fez acreditar que era realmente sobre nós. Sobre curar nosso casamento fraturado pela tragédia. Mas então seus olhos desviaram, apenas por um segundo, e vi ali algo calculista, algo premeditado que destruiu qualquer esperança de que suas intenções fossem puras. Vou pensar, respondi, retirando minhas mãos das dele. Não prometo nada. Ele concordou, aparentemente satisfeito por eu não ter recusado de imediato. Levantou-se, anunciando que ia tomar um banho, e subiu as escadas assoviando baixinho. Um som tão incongruente com o luto que supostamente carregávamos que me deixou arrepiada. Assim que ele saiu, peguei o telefone e liguei para minha irmã. Contei sobre os presentes, as investidas, o convite para a viagem. Não vá, ela disse imediatamente, a voz carregada de preocupação. Não gosto nada disso, Milda. Ele está tramando alguma coisa. Também acho, concordei, falando baixo para que Juliano não pudesse me ouvir do andar de cima. Acho que ele ainda está obcecado com a ideia de outro filho. Mas isso é loucura! Você tem 51 anos, não pode mais engravidar. Ele sabe disso. Acho que...
Acho que ele está tentando me convencer a aceitar a ideia de uma barriga de aluguel, ou adoção, ou sei lá o quê. Minha irmã ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz estava séria, medida. Milda, escuta, você precisa sair daí. Vem para Maringá, fica comigo um tempo. Esse homem não está no seu juízo perfeito. Mais uma vez, considerei a oferta. Mais uma vez, algo me impediu de aceitar. Uma mistura de medo do desconhecido, de culpa por abandonar um casamento de tantos anos e, talvez mais assustador, uma curiosidade mórbida sobre até onde Juliano iria com essa obsessão. Vou ficar bem, repeti, as mesmas palavras vazias de antes. Só preciso ser firme, deixar claro que não vou ceder. Se mudar de ideia, a qualquer hora me liga. Venho te buscar pessoalmente. Agradeci e desliguei. O coração pesado com pressentimentos sombrios que não conseguia nomear completamente. Algo estava para acontecer. Algo que mudaria o curso da minha vida para sempre. Podia sentir no ar, na forma como a casa parecia sussurrar avisos que não conseguia entender completamente. Naquela noite, deitada ao lado de Juliano, fingi dormir novamente enquanto ele roncava suavemente. Olhei para o teto escuro, as sombras dançando nas paredes, e me perguntei como tínhamos chegado até ali. Como o amor jovem que sentimos um dia, as promessas trocadas no altar, a vida construída lado a lado por mais de 30 anos, tinham se transformado neste pesadelo de manipulação e medo. E mais importante, me perguntei como escaparia se as coisas piorassem. Para onde iria, o que faria, como reconstruiria minha vida aos 51 anos, viúva de filho, com um marido que já não reconhecia mais. Perguntas que ficariam sem resposta naquela noite, mas que o destino se encarregaria de responder da forma mais cruel possível nos dias que estavam por vir. Quem vê essas minhas mãos enrugadas hoje não imagina a força que elas já tiveram que ter. Mãos que embalaram um filho, que costuraram sonhos em retalhos de tecido e que um dia precisaram lutar pela própria sobrevivência. Tudo começou a mudar naquela quinta-feira, quase 5 meses depois que enterramos o Otávio. Acordei com Juliano me observando. Não era um olhar de carinho, era algo calculista, como um jogador de xadrez planejando o próximo movimento. Fingi não perceber, levantei e segui para a cozinha como fazia todas as manhãs. Preparei o café forte que ele gostava, as torradas com manteiga, coloquei na mesa como tinha feito pelos últimos 32 anos. A rotina, naqueles dias, era a única coisa que me mantinha funcionando. Decidi que vamos para Foz no próximo final de semana, ele anunciou enquanto passava manteiga na torrada. Não era um convite, era uma ordem. Já paguei a pousada, não tem reembolso. Senti meu estômago afundar. Tinha conseguido adiar aquela viagem por 2 semanas, sempre com uma desculpa diferente. Dor de cabeça, compromisso com a Odete, uma novena na igreja. Mas parecia que as desculpas tinham acabado. Juliano, não sei se estou pronta para uma viagem de lazer, tentei explicar, as mãos apertando a xícara de café com força desnecessária. Ainda não me sinto bem. É justamente por isso que precisamos ir. Ele insistiu, a voz suave demais, falsa demais. Para mudar de ares, para nos reconectar, aquela palavra, reconectar, me causou um arrepio na espinha. Sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Não era sobre cura, não era sobre nosso casamento. Era sobre aquela obsessão doentia por um novo herdeiro que continuava crescendo como um tumor dentro dele. Juliano, por favor, tentei uma última vez. Vamos esperar mais um pouco. Talvez no nosso aniversário de casamento, daqui a 2 meses. Não! Ele bateu na mesa com tanta força que a xícara de café pulou, derramando o líquido escuro na toalha branca. Chega de esperar, Jacemilda. Estamos nesse limbo há meses. Eu quero minha esposa de volta. Quero minha vida de volta. Fiquei em silêncio, chocada com a explosão repentina. Os olhos dele, injetados, fixos nos meus, continham algo que ia além da raiva. Era um desespero febril, uma necessidade que beirava a loucura. Tudo bem, cedi finalmente, mais por medo do que por vontade. Vamos nesse fim de semana. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi perturbador. Não era alegria genuína.
Era satisfação por ter vencido, por ter conseguido dobrar minha resistência. Vai ser bom para nós, você vai ver, disse, levantando-se e dando um beijo no topo da minha cabeça, como se eu fosse uma criança que finalmente tinha se comportado bem. Assim que ele saiu para a loja, liguei para minha irmã. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ele está insistindo nessa viagem, Luzia, expliquei, a voz quase falhando. Já pagou? Disse que não tem como cancelar. Tenho que ir. Não gosto nada disso, Milda. A preocupação dela era palpável mesmo através da linha telefônica. Tem algo errado aí. Por que essa obsessão repentina com uma viagem? Acho que ele quer, você sabe, tentar me convencer sobre aquela ideia de outro filho, confessei, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Ele pensa que se conseguirmos ficar juntos de novo, eu vou amolecer, vou aceitar. Milda, a voz dela ficou ainda mais séria. Você precisa ser clara com ele. Dizer que não vai acontecer, que não existe essa possibilidade. Já tentei, Luzia. Ele não escuta. É como se tivesse uma parede entre nós, como se ele não pudesse mais me ouvir. Depois de desligar, sentei na cadeira da cozinha e chorei. Chorei pelo filho que tinha perdido, pelo marido que não reconhecia mais, pela vida que tinha sido despedaçada numa manhã comum de terça-feira. Era como se estivesse de luto por duas pessoas. Otávio, que tinha partido para sempre, e Juliano, que ainda estava fisicamente presente, mas cuja alma parecia ter sido substituída por algo frio e calculista que eu não conhecia. Os dias que antecederam a viagem foram um teste de nervos. Juliano voltou a ser atencioso, quase exageradamente. Chegava em casa com flores, perguntava sobre meu dia, ligava da loja só para dizer que estava pensando em mim. Se não conhecesse o motivo por trás daquela gentileza repentina, teria ficado comovida. Na sexta-feira, partimos para Foz do Iguaçu logo cedo. A viagem de carro foi silenciosa, com Juliano concentrado na estrada e eu olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. As fazendas do Paraná dando lugar a campos mais abertos, o céu vasto esticando-se sobre nós como uma ameaça silenciosa. A pousada era bonita, tinha que admitir. Pequena, aconchegante, com quartos que davam para um jardim bem cuidado. O nosso ficava no final de um corredor de pedra, afastado dos outros, para termos mais privacidade, explicou Juliano com um sorriso que pretendia ser charmoso, mas que só me deixou mais apreensiva. Passei a tarde evitando ficar sozinha com ele. Sugeri conhecermos a cidade, visitar as cataratas no dia seguinte. Qualquer coisa que nos mantivesse em espaços públicos, longe da intimidade forçada que ele tanto desejava. Jantamos num restaurante próximo à pousada. Juliano pediu vinho, insistiu que eu bebesse também. Para relaxar, disse ele, enchendo minha taça pela terceira vez. Tomei apenas pequenos goles, fingindo apreciar mais do que realmente bebia. Algo me dizia para manter a cabeça clara, os sentidos alerta. Quando voltamos para o quarto, ele foi tomar banho. Ouvi o chuveiro ligado e aproveitei para ligar para Luzia, apenas para avisar que tínhamos chegado bem. Mas o celular de Juliano, que ele tinha deixado carregando na mesinha, tocou. Por reflexo, olhei para a tela. Dr. Marcos, Clínica Fertilidade, piscava na tela. Meu sangue gelou. Fertilidade? Que história era aquela? Sabia que ele tinha pesquisado sobre clínicas, mas não imaginava que tinha ido tão longe a ponto de consultar médicos, marcar consultas. Quando ele saiu do banheiro, enrolado numa toalha, tentei agir normalmente. Mas ele deve ter notado algo no meu rosto, na forma como eu evitava olhar diretamente para ele. "O que foi, Milda?" perguntou, aproximando-se da cama onde eu estava sentada, fingindo ler uma revista da pousada. "Nada", respondi rápido demais, só cansada da viagem. Ele olhou para o celular na mesinha, depois para mim. Percebi o momento exato em que entendeu o que tinha acontecido. "Você viu?" Não era uma pergunta. "Viu a ligação?" Não respondi. Não havia o que dizer. Ele sentou na beirada da cama, a toalha ainda enrolada na cintura, gotas d'água escorrendo dos cabelos grisalhos para os ombros. "Ia te contar quando voltássemos", disse ele, a voz calma demais para o meu gosto. "Encontrei uma clínica que trabalha com doação de óvulos e barriga de aluguel.
O doutor disse que meus espermatozoides ainda são viáveis, apesar da idade. Podemos ter um filho, Milda, um menino de preferência, para continuar nosso nome, para herdar a loja. A forma como ele falava, tão casual, tão desconectada da realidade, me deixou enjoada. Como se não estivéssemos falando de uma vida, de um ser humano, mas de um objeto, uma apólice de seguro para seu precioso comércio. Não vou fazer isso, Juliano. Falei cada palavra medida, clara. Não vou participar desse plano maluco. Não vou ajudar você a encomendar um filho como se fosse uma mercadoria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apenas me olhando. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, mais baixo, mais frio. Não preciso da sua permissão, Jacemilda, disse, levantando-se e indo em direção à mala para pegar uma roupa. Já está tudo encaminhado. A doadora de óvulos já foi selecionada, a mulher que vai carregar o bebê também. Só preciso fazer minha parte agora. Fiquei tão chocada que por um momento não consegui responder. Ele tinha planejado tudo aquilo pelas minhas costas? Tinha tomado todas essas decisões sem sequer me consultar? Você enlouqueceu, falei finalmente, a voz tremendo de indignação. Completamente enlouqueceu. Não pode fazer isso, Juliano. Não pode trazer uma criança ao mundo assim, com essa obsessão doentia. Ele vestiu uma camiseta e uma bermuda. Movimentos mecânicos, como se estivéssemos tendo uma conversa perfeitamente normal. É apenas um arranjo comercial, Milda, explicou, como se falasse com uma criança particularmente lenta. A mulher precisa de dinheiro. Nós precisamos de um filho. Todo mundo sai ganhando. Nós? Nós precisamos de um filho? Repeti, a voz subindo de volume. Não meta nessa loucura, Juliano. Eu não quero outro filho. Não quero criar um bebê aos 51 anos. E, principalmente, não quero participar desse esquema imoral que você armou. Ele se virou para mim, então, e havia algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Algo frio, calculista, quase desumano. Vai participar sim, Milda, disse, a voz baixa e controlada. Vai criar esse menino como seu filho, vai amá-lo, vai apoiar essa decisão. Sabe por quê? Fiquei em silêncio, o coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Porque se não fizer isso, vou te deixar sem nada, continuou ele, aproximando-se da cama novamente. A casa está no meu nome, a loja está no meu nome, o carro, as contas bancárias, tudo. O que você tem, Milda? O que seria de você sem mim, sem meu dinheiro? Uma velha de 51 anos, sem profissão, sem casa própria, sem nada. As palavras dele me atingiram como golpes físicos, porque no fundo sabia que eram verdade. Nunca tive nada no meu nome. Tinha abandonado meu emprego quando casamos porque ele insistiu. Tinha passado a vida como a esposa de Juliano Madureira, sem identidade própria, sem independência financeira. Você não faria isso, murmurei, mais para me convencer do que realmente acreditando. Não depois de 32 anos juntos. Ele sorriu, um sorriso sem humor, sem calor. Tente me contrariar e descubra. Naquele momento, uma clareza terrível tomou conta de mim. O homem à minha frente não era mais o Juliano que conheci, que amei. Era um estranho, um monstro criado pela obsessão, pela ganância, pelo desespero de preservar seu legado a qualquer custo. Quero ir embora, falei, levantando-me e começando a guardar minhas coisas na mala que mal tinha desfeito. Agora. Quero voltar para Londrina. Ele não se moveu para me impedir. Apenas continuou me observando com aqueles olhos frios, calculistas. Vá em frente, disse, sentando-se na poltrona do quarto. O carro está com as chaves na ignição, mas lembre-se do que eu disse, Milda. Pense bem antes de fazer qualquer bobagem. Peguei minha mala, minha bolsa e saí do quarto sem olhar para trás. Atravessei o jardim da pousada quase correndo, ignorando o olhar curioso do recepcionista. O carro estava estacionado exatamente onde Juliano tinha deixado, as chaves no contato, como ele disse. Por um momento, considerei pegar o carro e ir embora. Dirigir até Londrina, ou melhor, até Maringá, para a casa da minha irmã. Começar de novo, enfrentar o que quer que viesse depois. Mas algo me impediu. O medo, talvez. Ou a realidade fria de que ele estava certo. Eu não tinha nada.
nenhuma segurança, nenhuma forma de me sustentar. E aos 51 anos, depois de uma vida como dona de casa, quais seriam minhas chances? Voltei para o quarto, arrastando os pés como uma condenada a caminho do cadafalso. Juliano ainda estava na mesma posição, como se soubesse que eu voltaria. Decisão sábia, comentou sem olhar diretamente para mim. Sentei na beirada da cama, as pernas tremendo demais para me sustentar. O que você quer de mim exatamente? Perguntei, a voz quase um sussurro. Quero que aceite essa nova criança como seu filho. Quero que finja para o mundo que é nosso filho adotivo, que criemos essa história juntos. E quero que pare de me sabotar nesse projeto. E se eu não conseguir? As lágrimas que tinha segurado até então finalmente transbordaram. E se não conseguir fingir, Juliano? E se não conseguir amar essa criança que você está comprando? Ele levantou-se da poltrona e veio até mim, ajoelhando-se para ficar na altura dos meus olhos. Por um breve momento, vi um lampejo do homem que conheci, do homem que amei um dia. Vai conseguir, Milda, disse, secando uma lágrima do meu rosto com o polegar. Porque você tem um coração bom. Sempre teve. E no fundo, vai entender que isso é necessário. Necessário. Como se substituir nosso filho morto fosse uma necessidade, como água ou comida. Como se gerar um herdeiro para aquela loja fosse mais importante que o respeito, que a dignidade, que o amor que um dia compartilhamos. Deitei naquela noite encolhida no canto da cama, o mais longe possível dele, sentindo-me mais sozinha do que nunca, mesmo com outro corpo a centímetros do meu. Chorei silenciosamente, as lágrimas molhando o travesseiro, o corpo todo doendo com uma dor que ia muito além do físico. O resto daquele fim de semana foi um borrão de momentos tensos, conversas superficiais e um distanciamento que parecia aumentar a cada hora. Visitamos as cataratas como turistas comuns, tiramos fotos, comemos em restaurantes caros. A aparência de normalidade de um casal de meia-idade aproveitando um fim de semana romântico era tão falsa que chegava a ser grotesca. Na viagem de volta para Londrina, Juliano falou sobre os próximos passos, sobre a data que deveria ir à clínica, sobre como o procedimento funcionaria, sobre quanto tempo levaria até que o bebê nascesse. Falava como um homem de negócios discutindo um projeto, números, prazos, investimentos. Nenhuma palavra sobre amor, sobre família, sobre o verdadeiro significado de ter um filho. Assenti mecanicamente, olhando pela janela, vendo minha vida, minha autonomia, minha dignidade desaparecerem na poeira da estrada. Quando chegamos em casa, uma decisão silenciosa já havia sido tomada dentro de mim. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não poderia continuar assim. Não poderia viver naquela farsa, naquela prisão emocional que meu casamento tinha se tornado. No dia seguinte, Juliano voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. Foi para a loja cedo, voltaria tarde como sempre. Assim que ele saiu, liguei para Luzia. Preciso da sua ajuda, falei assim que ela atendeu, sem preâmbulos, sem cumprimentos. As coisas estão piores do que pensávamos. Contei tudo. A clínica de fertilidade, o plano de Juliano, as ameaças veladas sobre me deixar sem nada. Meu Deus, Milda, a voz dela tremia de indignação. Isso é chantagem, é abuso. Você precisa sair daí agora mesmo. E ir para onde, Luzia? Com que dinheiro? Ele estava certo sobre uma coisa. Não tenho nada no meu nome. Nada. Vem para cá. Fica comigo até resolvermos isso. Podemos procurar um advogado, ver seus direitos. A ideia de enfrentar Juliano em um tribunal, de expor nossa vida privada, nosso luto distorcido, me apavorava. Mas qual era a alternativa? Vou pensar. Respondi sem me comprometer. Preciso organizar algumas coisas primeiro. Ver o que posso fazer. Depois que desliguei, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para as paredes amarelas que tinha escolhido tantos anos atrás. Para os armários que Juliano tinha instalado com as próprias mãos, para os pequenos detalhes que faziam daquela casa nosso lar. E pensei em como tudo tinha mudado, em como aquele lugar que foi meu refúgio tinha se transformado numa prisão. Os dias que se seguiram foram um estranho limbo. Juliano estava satisfeito, pensando que tinha vencido, que eu tinha aceitado seu plano maluco.
Eu fingia concordar, enquanto secretamente tentava encontrar uma saída, uma forma de recuperar o controle sobre minha própria vida. Comecei a pesquisar quando ele não estava em casa, sobre meus direitos como esposa, sobre separação, sobre pensão. As informações que encontrava não eram animadoras. Sim, teoricamente teria direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. Mas na prática, com tudo no nome dele, com a possibilidade de ele esconder ativos, de alegar que a loja era anterior ao casamento, uma semana depois da viagem, Juliano chegou em casa agitado, os olhos brilhando com aquela mesma energia febril que tinha visto antes. "Está marcado", anunciou, jogando o paletó sobre o sofá. "Próxima terça-feira. A clínica está toda preparada. A doadora de óvulos já começou o tratamento. Senti um nó no estômago, a realidade da situação me atingindo com força renovada. Não era apenas uma ideia maluca, uma obsessão passageira. Estava realmente acontecendo. Ele realmente ia seguir com aquele plano, com ou sem minha aprovação. "Juliano", tentei uma última vez, reunindo toda a coragem que ainda me restava. "Por favor, pense bem. Isso não é certo. Não é assim que se traz uma criança ao mundo." Ele me olhou com impaciência, como se eu fosse uma criança teimosa atrapalhando seus planos importantes. "Já discutimos isso, Milda. A decisão está tomada. Você pode participar e continuar sendo minha esposa, ou pode se opor e enfrentar as consequências." A ameaça estava lá, clara como cristal, mesmo que não dita explicitamente. Engoli em seco, assentindo mecanicamente, enquanto dentro de mim algo se quebrava. A última esperança de que o homem que amei ainda existisse em algum lugar dentro daquele estranho que meu marido havia se tornado. Nos dias que antecederam a consulta, Juliano estava estranhamente feliz. Cantarolava pela casa, trazia pequenos presentes, falava sobre planos para o futuro, um futuro que incluía aquela criança ainda não concebida, aquele herdeiro tão desejado para sua preciosa loja. Eu, por outro lado, afundava cada vez mais num poço de desespero silencioso. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Passava horas olhando para as fotos de Otávio, pedindo perdão em silêncio por não ter conseguido proteger sua memória, por estar prestes a participar daquela farsa grotesca que seu pai tinha orquestrado. Na noite anterior à consulta, Juliano chegou da loja mais tarde que o normal. Percebi imediatamente que algo estava diferente. Havia um cheiro forte de álcool emanando dele, os olhos estavam vermelhos, o andar levemente cambaleante. "Celebrando antecipadamente?" perguntei, incapaz de esconder o amargor na voz. Ele sorriu, um sorriso torto, bêbado. "Por que não? É um grande dia, Milda. O dia em que começamos de novo, o dia em que garantimos que o nome Madureira vai continuar." Fui para a cozinha, tentando escapar daquela conversa, daquela proximidade sufocante. Mas ele me seguiu, sentando-se pesadamente numa cadeira enquanto eu fingia me ocupar, lavando louça que já estava limpa. "Sabe o que pensei hoje?" Ele começou, a voz arrastada pelo álcool. "Pensei que talvez tenha sido melhor assim. Melhor o Otávio ter partido." Virei-me bruscamente, as mãos molhadas, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. "O que você disse?" Ele deu de ombros, servindo-se de mais um copo de cachaça que tinha trazido da sala. "Ele nunca se interessou pela loja, você sabe disso. Sempre com a cabeça nos livros, nos estudos, naquela engenharia. Teria vendido tudo na primeira oportunidade, depois que eu morresse. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se um estranho estivesse sentado na minha cozinha, usando o rosto do meu marido, dizendo coisas que Juliano jamais diria. "Como pode falar assim?" sussurrei, as lágrimas embaçando minha visão. "Como pode falar assim do seu próprio filho?" "Estou sendo realista, Milda." Ele tomou um gole da cachaça, fazendo uma careta quando o líquido desceu queimando. Otávio era um bom menino, mas não era o filho que eu precisava. Não para continuar meu legado. Foi como se algo dentro de mim finalmente se rompesse. A última linha que me mantinha presa àquele homem, aquele casamento. Algo além da indignação, além da raiva. Uma revelação cristalina de que a pessoa à minha frente não era apenas um homem transtornado pelo luto, mas alguém fundamentalmente cruel, fundamentalmente errado.
Você é um monstro, falei, as palavras saindo como pedras da minha garganta. Um monstro egoísta que só se importa consigo mesmo, com seu precioso legado. Nem por um segundo você realmente lamentou a morte do Otávio, não é? Tudo o que pensou foi na sua loja, no seu nome, na sua vaidade. Ele levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Seus olhos, injetados pelo álcool, fixaram-se nos meus com uma fúria que nunca tinha visto antes. Cuidado com o que diz, Jacemilda, sibilou, aproximando-se de mim com passos vacilantes. Muito cuidado, mas algo tinha mudado dentro de mim. O medo que tinha me paralisado por meses tinha se transformado em uma raiva fria, cristalina, que me dava uma clareza que não sentia há muito tempo. Ou o quê? Desafiei, dando um passo em sua direção em vez de recuar. Vai me bater? Vai me expulsar de casa? Faça isso. Qualquer coisa seria melhor do que continuar vivendo com alguém como você. Foi como apertar um interruptor. O rosto dele contorceu-se numa máscara de fúria. Os olhos quase saltando das órbitas, as veias do pescoço pulsando visivelmente. Sua ingrata! Rugiu, avançando para mim com o braço erguido. Depois de tudo que fiz por você, o tapa pegou no lado do meu rosto com tanta força que vi estrelas por um momento. Cambaleei para trás, a mão instintivamente cobrindo a área atingida, o gosto metálico de sangue enchendo minha boca onde tinha mordido a própria bochecha. Juliano ficou parado, olhando para a própria mão como se não reconhecesse o que tinha acabado de fazer. Em 32 anos de casamento, com todos os defeitos que tinha, ele nunca tinha levantado a mão para mim. Nunca. Milda, começou ele, a voz subitamente sóbria, arrependida. Eu não quis. Foi o álcool, eu... Não me toque! Gritei quando ele tentou se aproximar, estendendo a mão para meu rosto machucado. Nunca mais encoste em mim. Recuei até bater nas gavetas da pia, o coração disparado, o rosto ardendo, o corpo todo tremendo de raiva e medo. Juliano continuou avançando, os braços estendidos em um gesto que pretendia ser conciliador, mas que para mim parecia apenas mais ameaçador. Foi um acidente, insistiu, a voz suplicante agora. Você me provocou, Milda. Disse coisas horríveis. Eu perdi a cabeça por um segundo. Fique longe de mim, repeti, os olhos vasculhando a cozinha em busca de algo, qualquer coisa que pudesse usar para me defender se ele avançasse mais. Minha mão encontrou a gaveta de talheres atrás de mim. Abria às cegas, os dedos fechando-se em torno do primeiro objeto que tocaram, uma faca de cozinha, a que usava para cortar carne, grande, afiada. Milda, havia um tom de aviso na voz dele agora, os olhos fixos na faca que eu segurava. Não seja ridícula. Coloque isso de lado e vamos conversar como adultos. Não temos mais nada para conversar, respondi, a faca firme na mão, apontada para ele. Acabou, Juliano. Acabou de todas as formas possíveis. Ele deu um passo à frente, a mão estendida como se fosse tirar a faca de mim. Você não vai a lugar nenhum, Jacemilda. Não antes da consulta amanhã. Não antes de resolvermos essa questão do bebê. A forma como ele disse aquilo, fria, autoritária, como se eu fosse uma propriedade que não tinha direito de decidir sobre a própria vida, foi a gota d'água. Algo dentro de mim, algo que tinha sido oprimido, silenciado, subjugado por décadas, finalmente se libertou num grito primordial de autodeterminação. Não haverá bebê nenhum! Gritei, apertando o cabo da faca com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não sou sua escrava, não sou sua propriedade. Sou uma pessoa, Juliano. Uma pessoa que perdeu um filho, que está sofrendo, que merece respeito. Ele riu. Um som frio, desdenhoso, que enviou arrepios pela minha espinha. Respeito? O que você fez para merecer respeito, Milda? O que você é sem mim? Uma dona de casa sem instrução, sem dinheiro, sem nada. Você é o que eu fiz de você. E vai fazer o que eu mandar, ou vai descobrir como é a vida sem minha proteção. Cada palavra era como um chicote, cada sílaba um lembrete cruel de como tinha permitido que minha identidade fosse apagada, que minha autonomia fosse corroída ano após ano, decisão após decisão.
Prefiro viver debaixo da ponte a continuar mais um dia com você, falei. A voz surpreendentemente firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Tentei passar por ele, ainda segurando a faca, decidida a pegar minhas coisas, a sair daquela casa, daquela vida. Não importava para onde. Mas Juliano bloqueou meu caminho, a expressão agora uma máscara de fúria contida. Não vai a lugar nenhum, repetiu, segurando meu braço com força. Amanhã vamos àquela clínica e você vai sorrir, vai ser a esposa dedicada que sempre foi e depois vamos voltar para casa e esquecer essa conversa ridícula. Tentei me soltar, puxando o braço com toda a força que tinha. Me solta. Acabou, Juliano. Acabou. Foi tudo muito rápido depois disso. Ele puxou meu braço com mais força, fazendo-me perder o equilíbrio. Caí contra ele, a faca ainda na minha mão, apontada para frente em reflexo instintivo de autodefesa. Senti algo ceder. Uma resistência momentânea, seguida por uma facilidade assustadora, como cortar manteiga. E então, um calor molhado na minha mão, escorrendo pelos dedos, pingando no chão de ladrilhos brancos da cozinha. Juliano me olhou com olhos arregalados de surpresa. Baixou os olhos para o próprio abdômen, onde a faca tinha penetrado até o cabo, e então, de volta para mim, uma pergunta muda nos lábios que começavam a ficar pálidos. Milda? Ele murmurou, a voz subitamente fraca, confusa, como a de uma criança acordando de um pesadelo. E então, caiu, primeiro de joelhos, depois de lado, a mão ainda agarrada ao cabo da faca, como se pudesse impedir o que já tinha acontecido, como se pudesse reverter o momento em que nossas vidas tinham mudado para sempre. Mais uma vez. O sangue tem uma cor diferente quando sai de alguém que você amou por mais de 3 décadas. Não é vermelho como nos filmes, é mais escuro, quase preto sob a luz fraca da cozinha. E o cheiro? Metálico, forte, impossível de esquecer, mesmo depois de tantos anos. Fiquei paralisada, vendo Juliano no chão, a respiração cada vez mais fraca, o sangue se espalhando ao redor dele como uma auréola macabra. O tempo parou naquele instante, como se o relógio da cozinha tivesse congelado seus ponteiros. Me ajuda, Milda. Ele sussurrou, a voz fraca, os olhos suplicantes, tão diferentes dos olhos frios e calculistas de minutos atrás. Por favor. Meus instintos tomaram conta. Peguei o telefone, disquei o número da emergência com dedos trêmulos, manchando de vermelho o aparelho branco. Meu marido... Um acidente? Tem uma faca? Mal conseguia formar frases completas. Rua Pernambuco, 473, Jardim Petrópolis. Por favor, venham rápido. Voltei para Juliano, ajoelhando-me ao lado dele, sem me importar com o sangue que encharcava minha saia. Segurei sua mão, aquela mesma mão que minutos antes tinha me agredido, tinha me ameaçado. Agora, era apenas a mão de um homem morrendo, fria, trêmula, buscando um último contato humano. Aguenta firme, falei entre lágrimas, a raiva de momentos atrás transformada em puro terror. A ambulância já está vindo. Seus olhos, embaçados pela dor e pelo choque, fixaram-se nos meus. A loja, murmurou, e mesmo ali, à beira da morte, sua obsessão persistia. Promete que vai cuidar da loja, foi a última coisa que ele disse antes de fechar os olhos. Sua mão, que apertava a minha com desespero, relaxou subitamente. A respiração, antes ruidosa e ofegante, cessou. Quando a ambulância chegou, 15 minutos depois, Juliano Madureira já tinha partido deste mundo, levado por uma faca de cozinha e pela obsessão que o consumiu até seu último suspiro. Os paramédicos tentaram reanimação, mas era tarde demais. A polícia chegou logo em seguida. Fui levada para a delegacia, ainda em estado de choque, as mãos e a roupa manchadas com o sangue do homem que por mais de 30 anos foi meu marido. Foi um acidente, repeti várias vezes durante o interrogatório. Ele estava me agredindo, tentei me defender, tropeçamos. O delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas de quem já viu de tudo nessa vida, me olhava com uma expressão que misturava dúvida e compaixão. Senhora Madureira, precisa entender a gravidade da situação, ele explicou, a voz calma, mas firme. Seu marido está morto. A faca estava enterrada no abdômen dele.
Vamos precisar investigar o que realmente aconteceu. Fui detida preventivamente. Pela primeira vez na minha vida, aos 51 anos, passei uma noite na cadeia. Uma cela pequena, úmida, com um colchão fino sobre uma cama de concreto. Sentei ali, abraçando os joelhos, olhando para a parede descascada, tentando processar como minha vida tinha se transformado num pesadelo em questão de horas. Na manhã seguinte, minha irmã Luzia chegou. Tinha viajado a noite inteira de Maringá, assim que soube do acontecido. Ela pagou a fiança, contratou um advogado, me levou para sua casa. Vamos resolver isso, Milda, ela prometeu, segurando minhas mãos trêmulas enquanto dirigia. Você agiu em legítima defesa. Qualquer um pode ver isso. Mas eu sabia que não era tão simples. A sociedade julga duramente uma mulher que mata o marido, mesmo em autodefesa. E o que eu diria? Que ele queria me obrigar a aceitar um bebê que seria gerado por outra mulher? Que estava obcecado com a ideia de substituir o filho que perdemos? Soava absurdo até para mim, que tinha vivido cada minuto daquele pesadelo. O funeral de Juliano foi 3 dias depois. Um evento pequeno, só a família mais próxima, alguns amigos, clientes antigos da loja. Fiquei no fundo da capela, usando um véu que cobria meu rosto, não tanto pelo luto tradicional, mas para esconder os olhares curiosos, julgadores. As pessoas sussurravam quando passei. É ela, a mulher que matou o marido. Dizem que foi uma briga por dinheiro. Ouvi que ele tinha uma amante. Os boatos cresciam, distorcidos, cada vez mais longe da verdade complexa e dolorosa. Ninguém mencionava os anos de controle, a obsessão crescente pela loja, as ameaças, o tapa no rosto. Era mais fácil criar uma história simples, uma vilã clara, do que entender a teia de circunstâncias que levou àquela noite fatal. O processo judicial durou quase 1 ano. 1 ano de audiências, depoimentos, perícias. 1 ano em que minha vida ficou em suspenso, em que cada movimento meu era escrutinado, cada palavra pesada. Meu advogado, Dr. Paulo, um homem paciente com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, construiu a defesa em torno da legítima defesa. Senhora Jacemilda estava sendo ameaçada, coagida, ele argumentou no tribunal. Seu marido a tinha agredido fisicamente pela primeira vez em 32 anos de casamento. Ela temeu por sua vida, reagiu instintivamente. Foi um trágico acidente, não um crime premeditado. A promotoria pintou um quadro diferente. Uma esposa ressentida, cansada de um casamento longo, querendo se livrar do marido para ficar com a herança. O senhor Juliano Madureira foi encontrado com uma faca no abdômen, o promotor disse, olhando diretamente para mim enquanto falava com o júri. Uma faca que a ré admite ter empunhado. Uma faca que penetrou fundo o suficiente para causar uma hemorragia fatal. Isso não é um acidente, senhoras e senhores. É homicídio. As semanas no tribunal se arrastavam. Cada dia, uma nova tortura. Tive que reviver os piores momentos da minha vida em público, expor as feridas mais íntimas para estranhos que me julgavam sem conhecer a história completa. Falei da morte de Otávio, da mudança em Juliano, da obsessão crescente pela loja, do plano absurdo de gerar outro filho. Falei das ameaças, do controle financeiro, do isolamento. Falei do tapa, da faca, do medo que senti naquela noite. Algumas pessoas no júri pareciam comovidas, outras céticas. Na nossa sociedade, é difícil acreditar que um homem respeitado, um comerciante conhecido, um pai que perdeu o filho, possa se transformar num abusador. É mais fácil duvidar da mulher, questionar suas motivações, seu caráter. No final, foi o testemunho da minha irmã Luzia que fez a diferença. Ela contou sobre as ligações desesperadas que recebeu nos meses anteriores. Como eu tinha relatado as ameaças, o comportamento errático, a obsessão doentia. Como tinha me oferecido abrigo, implorando que eu saísse daquela casa antes que algo pior acontecesse. Minha irmã estava com medo, Luzia disse, olhando diretamente para os jurados. Não de ficar sem dinheiro, não de perder o status. Estava com medo do próprio marido, um homem que não reconhecia mais, que tinha se transformado em algo assustador depois da tragédia que viveram. O júri deliberou por 2 dias.
Foram as 48 horas mais longas da minha vida. Sentada no quarto de hóspedes da casa de Luzia, eu alternava entre rezar fervorosamente e olhar para o teto, repassando cada momento daquele ano infernal. Quando o veredicto foi lido, eu mal conseguia respirar. No caso do Estado contra Jacemilda Madureira, este júri encontra a ré não culpada, por razão de legítima defesa. Legítima defesa. 2 palavras que me devolveram a liberdade, mas não a paz, porque no fundo do meu coração eu sabia que a história era mais complicada. Não foi apenas instinto de sobrevivência que guiou minha mão naquela noite. Foi também raiva, frustração, o acúmulo de anos de submissão silenciosa que finalmente transbordou. Deixei o tribunal como uma mulher livre aos olhos da lei, mas carregando um novo tipo de prisão dentro de mim. A culpa, o remorso, as perguntas sem resposta. E agora? Como reconstruir uma vida aos 52 anos viúva, marcada por um escândalo, conhecida na cidade como a mulher que matou o marido? Luzia insistiu que eu ficasse em Maringá. Começa de novo aqui, ela disse. Longe das memórias, longe dos olhares. Mas algo me puxava de volta para Londrina. Talvez a necessidade de enfrentar os fantasmas, de não fugir do passado. Ou talvez, ironicamente, a loja. Aquela mesma loja que foi o centro da obsessão de Juliano. O gatilho para tudo o que aconteceu depois. Como viúva, herdei tudo. A casa, os bens e sim, a Tecidos Madureira. O lugar que ele amou mais que qualquer coisa, que estava disposto a criar uma criança apenas para ter a quem deixar. Agora era meu. Voltei para Londrina 2 meses depois do julgamento. A casa estava exatamente como deixamos naquela noite fatídica. Alguém, provavelmente Luzia, tinha limpado o sangue da cozinha. Mas eu ainda podia ver a mancha fantasma nos ladrilhos brancos. Ainda podia sentir o cheiro metálico no ar. Vendi a casa na primeira oportunidade. Não conseguiria viver ali, com aquelas memórias impregnadas nas paredes. Comprei um apartamento pequeno, perto do centro, um lugar sem história, sem passado. E então, num gesto que muitos consideraram loucura, reabri a loja. Não por ganância, não por necessidade financeira, mas por uma estranha sensação de dever. Como se precisasse provar algo, para Juliano, para Otávio, para mim mesma. Tecidos Madureira. O nome permaneceu o mesmo, mas tudo mais mudou. Reformei o espaço, contratei jovens aprendizes, criei uma pequena escola de costura nos fundos para mulheres de baixa renda. Transformei aquele lugar que tinha sido símbolo de obsessão e tragédia em algo positivo, algo que servia à comunidade. Nos primeiros meses, poucos clientes apareciam. O escândalo ainda estava fresco, as pessoas ainda sussurravam quando eu passava. Mas aos poucos, a história foi esquecida, substituída por outras fofocas, outros dramas. A vida seguiu em frente, como sempre segue. Os anos passaram. A dor nunca desapareceu completamente. A perda de Otávio, o fim traumático de Juliano, as cicatrizes emocionais dos abusos que sofri. Mas aprendi a viver com ela, a carregá-la como parte da minha história, não como algo que me define completamente. A loja prosperou além do que Juliano jamais imaginou. Expandiu para uma linha de decoração, depois para roupas personalizadas. Quando me aposentei, aos 70 anos, já era uma pequena rede com 3 unidades em Londrina. Passei a administração para Marta, uma das primeiras aprendizes que contratei. Uma mulher talentosa que tinha escapado de um relacionamento abusivo e encontrado refúgio no trabalho. A senhora salvou minha vida. Ela me disse no dia em que assinamos os papéis da transferência. Me deu propósito quando eu não tinha nada. Eu sorri, pensando na ironia. Talvez tenhamos salvado uma a outra, Marta. Agora, aos 79 anos, vivo uma vida quieta. Meus cabelos, antes pretos como ébano, agora são completamente brancos. Minhas mãos, que um dia seguraram uma faca em desespero, agora seguram agulhas de tricô, fazendo gorros e cachecóis para doar ao asilo local. Meu coração, que foi partido de tantas formas diferentes, ainda bate, ainda sente, ainda tem capacidade de se alegrar com pequenas coisas. Um pássaro na janela, uma visita de um amigo,
o sorriso de uma criança na rua. As pessoas que me conhecem hoje, os vizinhos, os jovens da paróquia, veem apenas uma senhora simpática, talvez um pouco reservada. Não sabem da tempestade que um dia fui, da força que precisei para sobreviver, das escolhas impossíveis que tive que fazer. Carrego minhas cicatrizes com dignidade, sem vergonha, sem ostentação. São parte de quem sou, testemunhas silenciosas da luta que travei para recuperar minha identidade, minha autonomia, meu direito de existir como pessoa completa, não como extensão de um homem, não como repositório de sonhos alheios. Se há uma lição que aprendi nesta longa jornada, é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer não à opressão, para erguer a voz contra o abuso, para exigir respeito. Mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas, mesmo quando o medo paralisa, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você, há sempre um caminho para a libertação, ainda que seja através das trevas mais profundas. Meus queridos que me acompanharam até aqui nessa jornada difícil, tenho uma surpresa especial para vocês. Nosso canal está liberando um presente maravilhoso que vai trazer mais saúde e alegria para seu dia a dia. É com muito carinho que estou compartilhando este e-book completo com receitas saudáveis, elaborado por uma nutricionista profissional que entende das necessidades da nossa idade. Um verdadeiro tesouro que inclui receitas de chás medicinais para aliviar dores e melhorar o sono, lanches saudáveis, rápidos e deliciosos, saladas nutritivas que fortalecem a imunidade, receita de doces saudáveis, tudo adaptado perfeitamente para quem sofre de pressão alta, diabetes. Também é perfeito para quem quer emagrecer de forma sustentável. Para você pegar esse livrinho digital é muito simples, o link está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Esse material me ajudou muito nos momentos mais difíceis da minha vida, quando precisei recuperar minhas forças após tudo que passei. Essas receitas trouxeram não só saúde, mas também aquele prazer de preparar algo gostoso, que aquece a alma e o coração. Não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá, temos uma comunidade maravilhosa de pessoas da nossa idade, onde trocamos experiências, receitas e damos apoio uns aos outros nos momentos difíceis. Para participar de tudo isso é muito simples. Se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e deixe um comentário contando um pouquinho de você, sua cidade, quantos filhos ou netos tem, ou o que mais tocou você nessa história. Que Deus abençoe cada um de vocês, ilumine seus caminhos e traga paz aos seus corações. Lembrem-se, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Foi assim comigo e será assim com você também. Até o próximo vídeo.